Deus tem me incomodado muito sobre o que é que nós pensamos sobre Ele. Por esta razão, Deus colocou no meu coração este tema, a glória de Deus. A glória de Deus. Vivemos num tempo em que as pessoas têm negado Deus. E até mesmo nós que nos dizemos cristãos, uma grande maioria pouco acredita até naquilo que prega, ou no que lê nas Escrituras. Eu quero ler um texto que está em Romanos, no capítulo 1, que é muito conhecido de todos. O texto de Romanos, ele nos diz, no capítulo 1, os versos 20 e 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que nós podemos dizer sobre a glória de Deus? Eu creio que se dispensássemos o Novo Testamento, se dispensássemos tudo aquilo que temos ouvido sobre Deus, nós ainda teríamos razões suficientes para o glorificar como Deus. Mas, lamentavelmente, não é isto que acontece. Hoje, um dos cientistas físicos mais conhecidos no mundo, o Hawking, aquele homem na cadeira de rodas, um dos principais defensores do ateísmo no mundo, com vários livros escritos, teses defendidas, tem influenciado tremendamente os jovens nas universidades. Porque na sua tese, ele afirma que no princípio de tudo era um átomo principal, que deu origem a tudo. A teoria conhecida como Big Bang. Uma grande explosão. E tenho certeza que esse pensamento tem permeado a mente dos cristãos do nosso tempo. Uma explosão, de repente, fez com que tudo acontecesse. Mas ainda que, como obra do acaso, uma explosão fizesse com que tudo viesse a existir, eu pergunto para você, como a matéria não inteligente pode produzir algo inteligente? E não sou eu que digo, são os cientistas cristãos que defendem, como Adalto Lourenço, um dos mais conhecidos no Brasil, como
A matéria não inteligente, porque se houve uma explosão e tudo veio a existir, como a matéria não inteligente poderia criar a inteligência humana? Seria a mesma coisa que você admitisse que um caminhão cheio de pedra, cimento, areia, tijolos, desse uma batida e daquela batida surgisse um edifício. É mais ou menos admitir o mesmo. Ou que na explosão de uma fábrica de relógio com equipamentos espalhados por todos os lados, surgissem os relógios. Mas o fato, meus queridos, é que ainda que admitamos que havia no início um átomo primitivo, quem o acionou para que ele explodisse? Porque você pode, como existem muitas bombas atômicas no mundo, mas elas só explodem quando alguém aciona. Quem acionou? Se admitirmos a tese de Hawking, temos que admitir a existência de alguém. Alguém que antes do átomo primitivo. Mas nós não precisamos, porque há evidências. O texto lido diz que os homens trocaram a glória de Deus. E isso tem acontecido. E eu creio que nós, cristãos, não temos uma visão clara de quem é Deus. Para muitos, Deus é como os deuses dos gregos, da mitologia grega. Não. O nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo. E nós precisamos nos reverenciar diante dEle. E o faríamos de uma forma como nunca o fizemos, se o conhecermos como Ele é. Eu tive uma experiência lá nos Alpes Suíços. E nunca eu pude perceber tão claro a manifestação do poder de Deus quando naquelas montanhas tremendas, com gelos, algo quase que sobrenatural mesmo. E eu digo para você que diante daquela magnitude, os meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu dizia, se isto é tão maravilhoso, imagine o Criador de todas essas coisas. É o Deus que nós servimos. É o Deus que nós cantamos a Ele, mas muitas vezes apenas de lábios. Quando você olha para o céu, se é que você costuma fazê-lo, você olha para o céu e você vê algumas estrelas, se é que você olha. E você pode imaginar que as estrelas são aquelas coisinhas que estão lá. Mas na verdade, e eu já afirmei, as estrelas, na verdade, são coisas fabulosas, coisas tremendas, que existem aos milhares, mas nós vemos apenas parcamente, muito distante. Mas as estrelas são coisas sobrenaturais.
feitas pela mão de Deus. A Bíblia diz que Deus sustenta tudo no vazio. Jó fala sobre isto no capítulo 26, o verso 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. Os cientistas já comprovaram isso. Ele estende o norte sobre o vazio. Os cientistas chegaram à conclusão que ao norte do universo não existe nada. E que apenas pela lei da gravidade Deus sustenta esta terra. Deus fez coisas sobrenaturais para que nós possamos entender quem Ele é. Quando você olha para o céu, você vê algumas estrelas, alguns que sabem identificar, veem as Três Marias. Mas aquelas estrelas são coisas tremendas assim. Algo magnífico, que reflete a imagem do Deus que nós servimos. Quando você olha, como diz o texto sagrado, você pode olhar para o universo e ver a grandiosidade do poder de Deus. Essas imagens, elas são produzidas pelo telescópio Hubble. O telescópio, ele é capaz, imagine se a Terra fosse plana, e se o telescópio Hubble estivesse aqui, ele seria capaz de identificar 2 vagalumes a 10 centímetros de distância em Israel. Se ele fosse direcionado para Nova York, você poderia ler o jornal numa banca de jornal, nitidamente. Alcançando uma distância de pelo menos 10.000 quilômetros, vasculhando o espaço. E cada vez mais mostrando para nós o quanto é grandioso o nosso Deus. Nós olhamos para o universo, nós não temos dimensão, mas aquilo que você vê é como uma tempestade maior, muito mais do que as areias que nós temos em todo o globo terrestre. Você pode imaginar isso? Todos os desertos. E aquelas estrelas como tempestades, não são umas coisinhas pequenas que você pode ver, mas algo maravilhoso e tremendo que reflete quão grande é o nosso Deus. Será que você tem essa percepção, meu amado? Olhe um pouco, veja a grandiosidade desse Deus que nós servimos. É por esta razão que o texto sagrado de Isaías, veja o que Isaías diz: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em forças e o seu poder, nenhuma só vem a faltar. Você acha que é inteligente? Enche a tua mão de areia, começa a contar e a dar nomes a cada grão de areia. E depois de tê-los contado, ajunta novamente e solta e identifica cada uma delas. Agora, o universo é isto. São tempestades de estrelas e a Bíblia diz que Deus as conhece e as chama pelo nome.
Ele as identifica pelo nome, como diz o profeta Isaías. Nenhuma delas falta. Nenhuma delas recusa. O único que é capaz de recusar o chamado de Deus é o ser humano. Porque Deus colocou em nós o livre-arbítrio. Mas no universo você pode ver a sua glória. A glória que nós muitas vezes subestimamos. Que nós achamos que é simplesmente um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de madeira. Como ele diz na carta de Paulo aos Romanos, muitos transformaram a glória de Deus em semelhança do próprio homem, porque criaram um Deus à semelhança do homem. Mas o universo está repleto da manifestação do seu poder, da manifestação da sua glória, daquilo que o Deus que nós servimos fez, e o fez para o louvor da sua glória. Tudo ele criou, tudo ele fez, tudo para o louvor da sua glória. E nos criou a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória, mas nós frustramos o seu propósito. Nós frustramos o plano divino. Você precisa se reconhecer como os astros. Você imagine o sol, conhecido como uma estrela de quinta grandeza. Mas para refletir a luminosidade do sol, nós precisaríamos fazer com que cada grão de areia no mundo fosse iluminado por uma lâmpada de 100 volts. Cada grão de areia. Para termos aquilo que o sol nos proporciona. Como diz a letra de um hino antigo que cantávamos nas igrejas: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ninguém pode contemplar a glória do Senhor. Por esta razão, quando Moisés subiu ao monte, ele viu um pouco, ele percebeu um pouco da glória de Deus, e o seu rosto ficou resplandecente, e a nação de Israel olhava para Moisés e via como uma chama de fogo. Deus é grande. Deus é tremendo. Deus não é um nome apenas, mas é o Senhor dos senhores, que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E é por esta razão que o salmista, no Salmo 19, ele olha para o céu, e ele então reconhece a grandiosidade do Deus que ele servia. E ele diz: os céus manifestam a glória de Deus. Querido, eu gostaria de te desafiar. De quando em quando, olhe para o céu. Olhe para a grandiosidade do poder de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, não há fala, mas nós podemos ouvir a sua voz. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Ele é bendito para todo sempre. Não é o Deus da religião, mas é o seu Deus pessoal, que colocou a sua digital no universo,
para que olhando para lá, você pudesse vê-lo, contemplá-lo, para que não se tornasse inexcusável diante dele. Ninguém será inexcusável. Ah, eu não conhecia Deus. Senhor, eu não te honrei porque eu não sabia como. Olhe para o universo. Leia a palavra. No livro de Jó, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito, antes mesmo do que Gênesis. E Jó, ele fala umas coisas tremendas. Ele fala que Deus é o seu Criador, Deus é o seu Senhor. No capítulo 9 do livro de Jó, nós encontramos algumas afirmações maravilhosas. Eu quero ler para você. Mas ele diz: bem sei que isso é verdade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta as montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar. Você sabia que a terra tem um movimento de 1000 quilômetros diariamente? Esta é a velocidade que a terra está girando. Ah, mas eu não sinto, pastor. Você não sente por causa do tamanho. É Deus. É Deus, querido. É Deus que faz todas essas coisas. É Deus que Jó diz no verso 7, ele fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa, do Orion. Está falando das pedras preciosas, descobertas pelos homens, que não o glorificam como Deus, que não dão a ele a honra e a glória. Das Pleiades e das constelações do sul, ele é Deus. Realiza maravilhas que não se podem perscrutar. Milagres incontáveis. Milagres incontáveis. A sua vida é um milagre de Deus, meu amado. Só por você existir, a sua vida é um milagre de Deus. O Deus que faz coisas grandes, o Deus que faz coisas terríveis. E que precisa ser adorado como tal, não como um Deus pagão. Se de fato tivéssemos uma experiência pessoal com esse grande Deus, isto não é pintura, isto não é invenção, isto é foto do que Deus de fato fez para o louvor da sua glória, e te fez para o louvor da sua glória. Não foi para outra coisa que ele te fez. Ele te fez para o louvor da sua glória. Ai daquele que não reconhecer isto. Como muitos o têm negado. Preferem acreditar que tudo isto é obra do acaso. Que tudo isto surgiu. Mas tudo isto tem o traço da mão de Deus. Se o sol fosse um pouquinho mais distante, morreríamos congelados. Se fosse um pouquinho mais próximo, morreríamos queimados. Tudo ele fez formoso. Tudo ele colocou no seu devido lugar. Tudo ele fez para a sua glória. Ele te fez para a sua glória. Ele é grande. Ele é tremendo. Por que não dar o melhor para ele? Por que não separar algum tempo para estar com ele? Por que não o glorificá-lo como ele é?
a beleza dos instrumentos, tudo maravilhoso, mas os instrumentos não louvam o Senhor. Quem toca o instrumento louva o Senhor. Quem abre a sua boca para adorá-lo, louva o Senhor. É você, querido, é você, é cada um de nós que precisa reconhecê-lo como Ele sim, a causa principal da nossa existência, aquele que te sustenta, aquele que quer te levar para Ele. Quão grande é o meu Deus! Será que você tem dimensão disto? Será que de fato você tem vivido isto? Se Ele é grande, você precisa demonstrar isso no seu dia a dia. Se Deus é grande, Ele requer o melhor. Ele chama cada estrela pelo nome. Nenhuma delas falta. Ele também nos chama pelo nome. Quantos têm faltado? Quantos têm deixado de adorá-lo como Deus? De viver para Ele, de honrá-lo? Ah, queridos, um dia nós estaremos com Ele diante dEle. Ninguém terá desculpa. Céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Qualquer cientista, qualquer físico, qualquer ser humano normal tem condição de chegar à conclusão que Ele é grande. Que Ele é a razão da existência de todo esse universo. Ele é a razão de ser da tua vida.